Fala galera, Capitão Cartola na área. Estamos aqui mais uma semana para o nosso vídeo de Cartola. E esses são os resultados da nossa nona rodada. Não gostei da nossa pontuação, nem da nossa valorização. E acabou que o nosso time não rendeu o que a gente esperava, né? A estratégia nossa não foi bem, o nosso tiro saiu pela culatra, a gente apostou praticamente no time do Palmeiras e no Fluminense e acabou não dando certo, né, pessoal? Mas bola para frente, vamos tentar recuperar aí o prejuízo agora na rodada 10. Beleza, pessoal? Aqui só para a gente dar uma analisada, ficamos abaixo da média. Eu acho que essa é a primeira rodada que a gente está abaixo da média dos cartoleiros. E o nosso patrimônio valorizou em 2,89. Então, nosso maior pontuador foi o Rony. Infelizmente a gente não estava com ele de capitão, a gente estava com o Cano, né? O Cano fez uma pontuação abaixo do que a gente esperava, mas pelo menos conseguiu fazer alguns pontinhos para o nosso time. E o Gustavo Gomes foi o nosso menor pontuador, menos 1,30. A gente não teve substituição na rodada, a gente estava com 2 rodadas já utilizando do nosso banco de reservas e essa rodada não foi preciso. Mas acho que teve algumas opções que acabou sendo melhores do que a gente tinha escalado. Então, pessoal, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a nossa liga. Peço para vocês participar com a gente aí na Liga do Cartola. A gente está iniciando agora. Você aí que é pró e que ainda tem alguma vaguinha para a liga, participa aqui com a gente. Em breve a gente vai criar nossa liga mata-mata, mas estamos esperando mais pessoas entrar na nossa liga clássica para fazer uma resenha massa, uma resenha legal. A gente também está pensando em criar um canal no Discord para ter aquela resenha mais próxima aí com o pessoal. Se você topa, se você quiser participar, deixa aqui nos comentários aqui o que você acha dessa ideia, beleza? Pessoal, aqui na nossa posição do mês, a gente só tá ladeira abaixo, né? Não fomos bem ainda nessas 3 últimas rodadas. A gente ficou um pouquinho acima da média, nessa última a gente ficou abaixo. Mas vamos tentar aí recuperar o prejuízo aí, beleza? Então, pessoal, bora começar analisando aqui os jogos da rodada 10. Abrindo a rodada às 4 horas da tarde no sábado, Coritiba e Santos. Acredito que o Coritiba vai ter sua primeira vitória no campeonato. Corinthians e Cuiabá. É um jogo complicado, que ambas as equipes jogam mais fechadas, né? Vejo esse jogo como um empate. Atlético Mineiro e Bragantino. O favoritismo é do Atlético, então acho que o Atlético vence essa partida. Bahia e Cruzeiro. Ambas as equipes vêm jogando bem. Mas pelo fator casa, eu acredito que o Bahia vence esse jogo. Botafogo e Fortaleza, defendendo aí a liderança, eu vejo que o Botafogo vence esse jogo também. América e CAP, América e Atlético Paranaense. É um jogo complicado e acredito que o América vence essa partida. São Paulo e Palmeiras, acredito que tenha cara de empate esse jogo. Internacional e Vasco. Eu vejo o Inter como favorito para essa partida e acredito que o Inter vai ganhar essa partida. Flamengo e Grêmio. O Flamengo é o favorito da partida, mas o Grêmio também vem de bons jogos. Então, o Flamengo é o favorito do jogo e o Flamengo deve vencer essa partida. E Goiás e Fluminense. O Fluminense aí deve somar 3 pontos fora de casa contra a equipe do Goiás. Esse foi o time da nossa última rodada. A gente vai vender todo mundo para a gente começar a nossa escalação. E como já é padrão aqui do canal, vamos começar pelos laterais. Pessoal, comece a escalar o nosso time aqui. Vou começar com o Ayrton Lucas e Piquerez. Tem o Marlon, que tem acho que a maior média dos laterais é a do Marlon. Marlon e Bruno Pacheco, né? Mas eu vou optar por começar com o Ayrton Lucas e com o Piquerez na nossa lateral. Temos também o René, que é uma boa opção para essa rodada. E temos o Guga, que joga fora de casa contra o Goiás.
Então, recomendo aí para vocês essas opções. E vou começar com Ayrton Lucas e Piquerez no nosso time. Talvez no final do time aqui a gente tenha que trocar, mas acredito que não, por conta das cartoletas. Mas se for preciso, às vezes a gente troca o Piquerez ou o Ayrton Lucas por um mais barato. Mas você que aí não tá com tanta cartoleta, posso te recomendar aqui o Juninho Capixaba. Deixa eu ver aqui. Custa 8,36 cartoletas. E o Wagner, que custa 7,70. Aí temos o Mike também como uma opção alternativa. Lucas Piton, que tem feito bons jogos, mas vai jogar fora de casa contra o Internacional. E o Hugo, que joga contra o Fortaleza em casa. São as opções aí que eu indico para vocês na lateral. Vindo aqui para a zaga, a nossa escalação inicialmente vai ser Nino e Manuel. A gente vai fazer a dobra do Fluminense aqui na zaga. Mas temos também aqui algumas opções. Vitor Cuesta, Fabrício Bruno. Temos também aqui Adrielson. São boas opções aí para você escalar se você não quiser apostar no Fluminense. Algumas opções aqui mais baratas. Temos o Léo, que vai jogar contra o Inter fora de casa. Eu gosto bastante desse jogador e acredito que ele ainda não se encontrou no time do Vasco, mas encaixando ali o time, eu acredito que ele vai surpreender muita gente. Temos o Murilo aí que subiu recentemente da base. Aqui temos também o Vitão, que vai fazer o confronto, né, contra o Léo Pelé. É um bom zagueiro, é a nossa opção aqui alternativa para essa zaga, e acho que vai estar no banco de reservas. E temos o Adrielson, mas o Adrielson acho que eu já comentei dele anteriormente. O Adrielson é um zagueiro muito bom do time do Botafogo, fazendo uma excelente dupla com o Vitor Cuesta e assim, potencial de SG nesse jogo aqui. Então, galera, aqui no nosso meio campo vai sobrar talento essa rodada. A gente vai escalar nosso meio campo com Rafael Veiga, Arrascaeta e Renato Augusto. A princípio vai ser esse o nosso meio campo. Vamos analisar até o final da rodada aí. Vou aqui colocar outras opções para vocês, mas a princípio eu vou com essas três aqui. Estou decidido aí com essas três. Vamos ver aí até sábado ainda tem um dia e pouco ainda para a gente decidir como que a gente vai fechar o nosso time. Mas lembrando que eu quero voltar a pontuar bem essa rodada, então acredito que esses 3 meias aqui tem muito potencial aí para ajudar o nosso time. Vou indicar aqui agora outras opções. Temos aqui Andrei Santos, que com certeza é o cara que dá consistência pro time do Vasco. Então, o Vasco tem ele, sofreu muito, voltando aí da Copa do Mundo Sub-20. Acredito que vai contribuir muito até a ida dele para o Chelsea. Paulo Henrique Ganso, a gente sabe que o talento dele é diferenciado. Paulo Henrique Ganso, não preciso nem falar, né, do talento desse jogador. Faz total diferença aí no time do Fluminense. Bitelo tem feito boas partidas pelo Grêmio. Eu assisti um pouco do jogo do Grêmio na rodada passada e me impressionei bastante com esse jogador. E o Lima, um meia bem consistente, que se você aí tiver na dúvida aí de um meia e o Lima for uma dessas opções da sua dúvida, eu falo para você optar pelo Lima, porque é um cara que participa bastante ofensivamente do time do Fluminense. É um cara que chuta, e isso é muito bom aqui pro Cartola. O Tassiano é o responsável aí pela meiuca do Bahia. Tem feito bons jogos também o Tassiano, assim como o Lima. E você tiver em dúvida entre ele e outro meia, pode optar pelo Tassiano e pelo Lima aí, tranquilamente, que eles estão jogando muito bem. Everton Ribeiro, se não me engano, não jogou a última rodada pelo Brasileirão, mas sabemos que o Everton Ribeiro é um ótimo jogador e pode decidir o jogo contra o Grêmio. Temos aqui Everton Ribeiro, Arias, boas opções. Alan Patrick
Você não é maluco se você escalar o Alan Patrick como capitão essa rodada. O Alan Patrick tem jogado muito bem pelo Internacional, tem carregado o time. O Lucas Lima é uma opção alternativa, mas também se você tiver com um pouco menos de cartoleta e querendo achar aí uma opção diferente da galera, Lucas Lima é uma opção. Escalamos o Diego, né, na última rodada. Infelizmente, o Diego não foi bem. Acho que a gente zicou o Diego, mas espero aí que nessa rodada ele possa ter pontuação. O Zarate, ele é uma das nossas opções, mas se comparar aqui com o meio, com os meios que a gente escalou, por enquanto eu tô deixando essa opção de lado. Então, se a gente for num 4-4-2, talvez o Zarate pinta no nosso time. E se você quiser uma opção mais barata aí para rodada, para encaixar no seu time, temos aqui o Breno. O Breno que vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, tá com uma média de 5,13. Se não me engano, nas últimas 2 rodadas ele fez por volta de 2 pontos, mas na primeira rodada dele ele pontuou muito bem, fez 10,9. Então, Breno aí como opção mais em conta para vocês. Então, pessoal, bora escalar o nosso ataque e já adianto que para essa rodada tem várias opções. Vou começar dando as opções da mais barata para o mais caro. E a primeira opção aqui é o Robson, que tem uma média de 5,5. O Robson é um jogador que participa bastante aí dos ataques do Coritiba. Fez aqui uma sequência de 4 rodadas acima dos 7 pontos. Uma excelente média aí para quem está precisando aí economizar nas cartoletas. Temos o Luiz Adriano, que joga contra o Vasco em casa, é uma boa opção. Temos o Davidson, que joga fora de casa, também é uma opção aí para rodada. O time do Cuiabá que joga mais fechado, mais alçando bolas na área. E temos aqui o Aleph Manga, uma opção mais alternativa aí do que o pessoal tem escalado para rodada, caso você queira aí uma opção diferente da galera. Vitor Roque tem uma média excelente. O gráfico do Vitor Roque é até legal de ver. Tem 3 gols, 2 assistências, 9 finalizações. Então é uma boa opção aí contra o América. E eu vejo como um jogo aberto nessa rodada, assim como Bahia e Cruzeiro. Mas o Bahia e Cruzeiro, para essa rodada, eu não vou indicar nenhuma opção de ataque, mas se você quiser, tem cara de jogo com bastante gols. Temos aqui também Speed Mendonça, um 10,40 de média, e atualmente no Cartola a maior média é a dele do Veiga. E o Speed Mendonça está escalado no nosso time já. Pode ser que altere aí o time titular do Santos, né? Que vai ser o primeiro jogo da rodada, então a gente vai conseguir acompanhar, mas a princípio ele vai estar no nosso time. E vamos colocar o Germán Cano aqui no nosso ataque. Se eu não me engano, é a terceira rodada seguida que a gente escala ele. E ele não pontua o que a gente esperava, mas eu confio aí no potencial do jogador. Então a gente vai insistir no Cano aí mais uma rodada. E para fechar o nosso ataque, a gente vai colocar um jogador que ainda não está provável. Vamos colocar o Tiquinho Soares. Lembrando que pode ser que confirme que o Tiquinho não vai jogar, então a gente vai alterar o nosso time. Então, para isso, eu te peço, segue a gente lá no nosso Instagram, @futebolpsempre. A gente vai postar o nosso time lá antes da rodada fechar e também a gente vai postar o confronto, a escalação do confronto do primeiro jogo, que é Coritiba e Santos. Então pode ser que tenha uma dica boa para o seu time de um jogador que você escalou e vai acabar não jogando, ou os times aí vão colocar algum jogador que você queria colocar, mas tá na dúvida se ele vai jogar ou não. Então segue a gente lá, dá essa moral pra gente. A gente tá postando vídeo aí de Cartola toda semana, a gente tá fazendo um trabalho bacana aí também com outros vídeos aqui no canal. Então deixa aí seu like aqui já no vídeo também, se inscreve, dá essa moral aí pra gente aqui, galera, beleza? Então, pessoal, bora ver as opções aqui que temos para fechar o nosso time no gol. Temos o Fábio, que joga contra o Goiás, João Paulo contra o Curitiba, Bento contra o América Mineiro, Lucas Perry contra o Fortaleza. Lucas Perry é uma opção, hein, pessoal?
O John contra o Vasco, contra o Cuiabá. Vamos fechar o nosso time aqui com o John no gol. O John vai ser o nosso goleiro para essa rodada. E o nosso técnico aqui, vamos verificar as opções aqui mais em conta para técnico. Temos aqui o Lucha. Temos também aqui Dorival Júnior, Pepa, Mano Menezes, Jorge Sampaoli, que aí já começa a custar mais de 10 cartoletas, né? Pessoal, em vista aqui das opções que temos e diante dos confrontos dos jogos, nessa rodada a gente vai com o Luiz Castro como comandante aí da nossa equipe. Então, pessoal, vamos escalar aqui o nosso banco de reservas. No gol do nosso banco de reservas, vamos colocar o Cássio. Na lateral, vamos colocar o René. Na zaga, vamos colocar o Vitão. Meio campo, vamos com Alan Patrick. Aqui o Alan Patrick. E no ataque, como opção aí para os nossos atacantes, vamos com Vitor Roque. Então, pessoal, esse é o time escalado para a rodada. Germán novamente como capitão aí do nosso time. Esperamos que esse time aí consiga fazer uma excelente pontuação nessa rodada para a gente recuperar aí o prejuízo das últimas 3 rodadas. Então, pessoal, esse é o time escalado para a 10ª rodada. Lembrando que antes da rodada fechar, a gente vai postar o nosso time lá no Instagram, @futebolpsempre. Pode ser que a gente altere aí alguma peça ou outra do nosso time, mas o esboço do nosso time já é esse. Então peço, dê uma moral pra gente lá. E também peço para você se inscreve aqui no nosso canal, dê uma moral aí pra gente. A gente tá postando aí outros vídeos, a gente tá postando aí shorts também no nosso canal. Então dê uma moral aqui pra gente. Comenta aqui nesse vídeo aqui quem você acha que vai ganhar a Champions League. Deixe também aqui qual foi a sua última pontuação na rodada e se a gente contribuiu aí para você montar o seu time. Beleza, pessoal? Agradeço vocês por ter assistido até aqui e futebol para sempre!